Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, e hoje com a comunicação do espírito de Castelnaudary. Em uma casinha perto de Castelnaudary surgiu rumores de habitada de fantasmas, mal-assombrada e outras coisas. Assim, foi a casa exorcizada em 1848, aliás sem resultado. O proprietário, Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada, e como estivesse só, não teve a menor dúvida e abandonou a casa definitivamente. Corria boato que grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foi inútil tentar acalmá-lo. Interrogado São Luís a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Pergunta São Luís: este espírito é passível de melhora? Ele responde: por que não? Pois não o são todos, este como os outros? É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando. Por explicações dele e de outros espíritos, soube-se que em 1608, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de ciúme. Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando acidentes ocorridos na tal casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o quando pretendiam forçá-lo a escrever, sacudindo violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Pergunta a São Luís: tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? Ele responde: é atroz, porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder pensar noutra coisa, acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda a comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Quando se quer desembaraçar obsessões de espíritos assim, o meio é fácil: orar por eles. Contudo, é isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, só os divertem. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado, isto é, o tempo parecer-lhe há tanto ou menos longo do que quando na terra? São Luís responde:
mais longo. O sono não existe para ele. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Isso acontece para todos os espíritos? Não. Isso só se dá com os espíritos que têm elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Tivera uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e anteriormente em planeta inferior à Terra. Severamente punido agora por esse crime, seria igualmente pelos que tivesse cometido como quando vivendo entre selvagens? Sim, mas não tanto, pois quanto mais ignorante, menos sentia a extensão do seu delito. O estado em que se vê esse espírito é dos seres vulgarmente designados por danados? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos e mais inteligentes, demonstram ausência de bons sentimentos, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, para esses a prece nada adianta, nem adiantará, senão quando teme vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vamos dar uma parada por aqui, meus irmãos, porque essa lição ela é comprida e daremos continuidade nela então, semana que vem, no próximo estudo. Pois bem, meus irmãos, vemos aqui nessa primeira parte desse estudo que esse é um espírito um tanto endurecido, como diz o espírito São Luís, um espírito aí da pior espécie, que estava sofrendo muito, ali o inferno dele era dentro daquela casa, e que foi evocado, teve um novo contato com outros espíritos 200 anos depois do seu desencarne. E que na primeira vez que chegou com muita violência, muita rebeldia, e o Espírito São Luís mais uma vez dá o recado: façam a prece, orem. A oração pode tirar qualquer um do sofrimento e abrandar os corações. E assim foi feito. Da segunda vez ele já chegou um pouco mais manso e deu até algumas explicações. Por mais que ele fosse endurecido, a prece, a boa intenção feita pelos membros da Sociedade Espírita de Paris, que atraíram a atenção dos bons espíritos em ajudar naquela situação, criou ali uma mudança vibracional no ambiente, que fez com que a resistência desse espírito se modificasse aí um pouco. E assim como diz o espírito São Luís, ele é passível de melhora, como todos nós somos, porque a misericórdia divina é infinita para com todos os seus filhos, sempre nos dando a oportunidade de crescer, de evoluir, de tirar dos olhos a venda que nos impede de ser feliz, e dando essa ajuda maravilhosa dos espíritos ao nosso redor, para que assim possamos prosseguir.
Então, por hoje é só, meus irmãos. Semana que vem daremos continuidade a esse estudo. Boa noite a todos.